Se você fizer a sua cama todas as manhãs, você terá cumprido a primeira tarefa do dia. Vai te dar uma pequena sensação de orgulho e vai encorajá-lo a fazer outra tarefa e outra e outra. E no final do dia, essa única tarefa completada vai se transformar em várias tarefas concluídas. Fazer sua cama também vai reforçar o fato de que as pequenas coisas na vida importam. Se você não pode fazer as pequenas coisas direito, você nunca será capaz de fazer direito as grandes coisas. E se por acaso você tiver um dia ruim, você irá voltar para casa e sua cama vai estar feita. Mas foi você quem fez. E uma cama feita te dá coragem de acreditar que amanhã será melhor. E se você quiser mudar o mundo, comece fazendo a sua cama. Ao longo de algumas semanas de treinamento, minha classe CEAL começou com 150 homens. Caiu para 42. Havia agora 6 tripulações de barcos de 7 homens cada. Eu estava no barco com os caras altos, mas a melhor tripulação do barco que tivemos foi composta pelos pequenos. A tripulação dos nanicos, nós os chamávamos, nenhum deles tinha mais de 1,70 m. A tripulação dos nanicos tinha um indiano-americano, um africano-americano, um polonês-americano, um grego-americano, um italiano-americano e 2 meninos durões do centro-oeste. Eles remavam, corriam e nadavam mais do que todas as outras tripulações. Os grandes homens nas outras tripulações de barcos faziam sempre piadas das pequenas nadadeiras dos nanicos quando iam colocar nos seus pés antes de cada mergulho. Mas, de alguma forma, esses nanicos de todos os cantos do mundo sempre riam por último, nadavam mais rápido do que todos e chegavam às margens muito antes do resto de nós. O treinamento SEAL foi um grande equalizador. Nada importava para ser bem-sucedido. Não sua cor, sua origem étnica, sua educação e nem seu status social. Se você quiser mudar o mundo, meça uma pessoa pelo tamanho do seu coração e não pelo tamanho de suas nadadeiras. Todos os dias durante o treinamento, você é desafiado em vários eventos, longas corridas, mergulhos, cursos com obstáculos, horas de exercícios, algo para testar a sua competência. Cada evento tem padrões e tempos para cumprir. Se você falhar em cumprir esses tempos, seu padrão e seu nome é publicado em uma lista. E no final do dia, os que estão na lista são convidados para um circo. O circo é 2 horas de exercícios adicionais, concebido para deixar você para baixo, para quebrar seu espírito, para forçá-lo a desistir. Ninguém quer o circo. Um circo significa que para esse dia você não prestou. O circo significa mais fadiga, e mais fadiga significava que o dia seguinte será mais difícil, e mais difícil significava mais circo. Mas em algum momento durante o treinamento SEAL, todos fizeram o tal do circo. Mas uma coisa interessante aconteceu com aqueles que estavam constantemente na lista. Ao longo do tempo, esses estudantes que fizeram 2 horas extras no circo ficaram mais fortes e fortes. A dor do circo construiu uma força interior e resiliência física. A vida está cheia de circos. Você irá falhar. Você provavelmente irá falhar muitas vezes. Será doloroso, vai ser desanimador. Às vezes, ele irá testar a sua essência. Mas se você quiser mudar o mundo, não tenha medo dos circos. Para passar no treinamento SEAL, há uma série de longos mergulhos que devem ser completados. Um deles é um mergulho à noite. Antes do mergulho, os instrutores precisam informar todas as espécies de tubarões que habitam as águas de San Clemente. Eles asseguram que nenhum estudante nunca foi comido por um tubarão. Pelo menos não que eles se lembrem. Mas você também é ensinado que se um tubarão começar a circular a sua posição, permaneça firme no seu lugar. Não nade para longe. Não haja com medo. E se o tubarão estiver com fome por um lanche da madrugada e for na sua direção, então bata com toda a sua força em seu focinho e ele se virará e irá para longe. Há muitos tubarões no mundo. Se você espera completar o mergulho, você terá que lidar com eles. Então, se você quiser mudar o mundo, não fuja dos tubarões. Se você quiser mudar o mundo, você deve ser o seu melhor no momento mais sombrio. A 9ª semana de treinamento é conhecida como Well Week. São 6 dias sem dormir, com constante desgaste físico e mental. Um dia especial para os pântanos de lama. É a área entre San Diego e Tijuana.
onde a água corre e cria a lama. Um terreno onde a lama vai engolir você. É na quarta-feira da semana Will Week que você vai remar nas próximas 15 horas tentando sobreviver do frio congelante, o vento uivando e a pressão incessante de desistir feita pelos instrutores. Quando o sol começa a se pôr na noite de quarta-feira, a minha turma de treinamento cometeu alguma infração flagrante das regras e foi ordenada a entrar totalmente na lama. A lama engoliu cada homem, até que não havia nada visível além de nossas cabeças. Os instrutores nos disseram que podíamos sair da lama se apenas 5 homens desistissem. Apenas 5 homens e poderíamos sair daquele frio intenso. Era evidente que alguns alunos estavam prestes a desistir. Ainda faltavam mais 8 horas até o sol surgir. Mais 8 horas de frio congelante. Os dentes tremendo junto com os gemidos dos estudantes eram tão altos que era difícil ouvir qualquer coisa. E então uma voz começou a ecoar pela noite. Uma voz começou a cantar. A canção estava totalmente fora de sintonia, mas foi cantada com grande entusiasmo. Uma voz tornou-se 2 e 2 se tornaram 3 e em pouco tempo todos da turma estavam cantando. Os instrutores nos ameaçavam com mais tempo na lama se continuássemos cantando, mas o canto persistiu e de algum jeito a lama parecia um pouco mais quente. O vento um pouco mais suave e o amanhecer não tão longe. Se eu aprendi alguma coisa no meu tempo viajando pelo mundo, é o poder da esperança. O poder de uma única pessoa. Uma pessoa pode mudar o mundo dando esperança às pessoas. Então, se você quiser mudar o mundo, comece a cantar quando você estiver com a lama até o pescoço. Comece cada dia com uma tarefa concluída. Encontre alguém para te ajudar na vida. Respeitar a todos. Saiba que a vida não é justa e que você irá fracassar muitas vezes. Mas se você assumir alguns riscos, se levantar quando os tempos ficarem mais difíceis, enfrentar os mais fortes, levantar os oprimidos e nunca, nunca desistir. Se você fizer essas coisas, a próxima geração e as gerações seguintes viverão em um mundo muito melhor do que o que temos hoje. E o que começou aqui vai realmente ter mudado o mundo para melhor.